Então, vamos começar mais essa aula de arquiteturas avançadas. Nós vamos para a segunda aula sobre prefetching, né? Nessa aula a gente vai falar de hardware, né? Para fazer pré-busca de dados, tá? Da memória cache. Maravilha. Então, material, né, baseado aí no ONUR e outras referências que eu vou apresentando ao longo da aula. Então, assim, só relembrando sobre prefetching, né? A gente está falando um contraponto com os fetches por demanda. O fetch por demanda, né? A busca de dados por demanda é quando o processador faz aquela requisição, né? O fetch, no ponto de vista da cache, ele acontece quando tem um cache miss, né? Então, aí a cache busca aquele dado na memória DRAM, tá? Então, essa é a estratégia tradicional. A ideia que a gente está tratando nessas duas aulas é buscar o dado antes que ele seja necessário. Então, antes mesmo que o programa faça o fetch, a gente quer pré-buscar aquele dado. Então, por isso o nome prefetch, né? E quando a gente está fazendo prefetching, né? Basicamente, a gente está querendo esconder a latência alta da memória, né? Então, a memória DRAM tem ali centenas de ciclos de latência, então nós estamos querendo esconder essa latência do programador, né? O programador busca um dado e o dado, nossa, ele já está lá na cache, tá? E para isso acontecer, para que a gente possa dar essa impressão para o programador, para o usuário, né, nós precisamos fazer um prefetch com precisão, né? Então, eu tenho que adivinhar os endereços que vão ser úteis e também adivinhar os que não vão ser úteis, né? E eu tenho que fazer aquela busca especulativa cedo o suficiente. Tá? Por que cedo o suficiente? Bom, porque eu tenho que né? Eu tenho que, se o acesso por demanda vai acontecer nesse ponto, eu preciso fazer em um determinado ponto antes, para que dê tempo da DRAM responder com o dado, né? Então, o tempo da DRAM seja escondido, tá? Então, eu quero fazer ele a tempo. Agora, se eu fizer cedo demais, eu vou ter um problema, né? Porque a DRAM vai demorar, vai trazer os dados, e pode ser que nesse meio tempo, até o dado realmente ser útil, pode ser que a gente joga fora aquela linha de cache. Tá? Muito bem. Então, é por aí que a gente está, né? Então, o prefetch e corretude, né? É importante a gente entender que quando a gente faz uma pré-busca de endereço e aquele endereço ele não é útil, ele não está correto, né? No ponto de vista que ele não vai se transformar em um fetch lá na frente, nós não temos o problema de alterar a corretude do código. Então, o prefetch, ele é interessante porque, diferente lá da predição de branches, se eu errar a predição de prefetching, eu não altero a corretude do código. A semântica do código não é modificada por causa do prefetch, né? Então, assim, se eu busquei um dado errado, simplesmente eu não vou utilizar aquele dado. E está tudo bem, né? Então, assim, eu gastei energia, eu gastei alguns recursos, né? Mas eu não tenho que me recuperar daquela busca errada, né? Em contraponto do que acontece lá na predição errada de saltos, tá? Então isso é interessante, né? Eu posso, talvez, ousar um pouco mais aqui no prefetching, tá? Além disso, a previsão de saltos, ela acontece uma predição a cada salto que eu encontro, né? Ou que eu preveja, né? Então, tem um salto, eu faço uma predição daquele salto. Agora, no prefetching, eu não preciso fazer assim, eu tenho um load, eu faço uma predição daquele load. Não é por aí. Então, eu posso fazer várias predições de endereços e depois terem alguns loads que usam aqueles endereços que eu fiz, a pré-busca, né?
Então, ele tem algumas diferenças interessantes quanto à predição de saltos. Muito bem, então, em sistemas modernos, né, o prefetch é feito na granularidade de linha da cache, tá? E, na maior parte das vezes, ele é limitado em linhas da cache dentro de uma página de memória, tá? Então, eu tenho o conceito de memory page, né? Que é o conceito de paginação lá do sistema operacional, tá? Então, uma página, imagina uma página de 4 kilobytes, né? Então, uma página de 4 kilobytes, ela pode ter várias linhas de cache, porque uma linha de cache tem 64 bytes, né? Então, ela vai possuir várias linhas de cache lá dentro. Então, eu faço a pré-busca de linhas de cache, mas que estejam no mesmo intervalo de 4 kilobytes que eu já estou acessando para aquele programa, tá? E então, em sistemas modernos, eles costumam ter essa limitação, né? Pelo menos é o que a gente vê quando lê o manual dos processadores, tá? Eles dizem isso. E por quê? Porque eles querem evitar uma falta de páginas e que vai demandar uma entrada do sistema operacional, e isso pode ser bastante custoso, tá? Então, a gente quer melhorar o desempenho, não piorar o desempenho, tá? Maravilha. Então, a gente já falou, né, que o prefetch pode reduzir a taxa de faltas e a latência de faltas, e ele pode ser feito através de hardware, compilador ou programador. Então, na última aula, nós abordamos já o compilador e o programador, né? E a gente já falou alguma coisa também de hardware, né, feito aquele speculative run ahead, né? Então, eu faço uma execução rápida quando eu estou com um MIS de cache de último nível, né? Um MIS que seja cabeça do hobby, né? Aí a gente faz o run ahead. Mas a ideia é que a aula de hoje a gente vai falar mais sobre hardware prefetching com mecanismos e como os mecanismos funcionam. Tá? Legal. Então, se a gente olhar o sistema de memória, aqui tem um exemplo, tá? Da hierarquia de memória. Então, a gente tem a instruction cache, o data cache, né? Então, quando eu tenho MIS, eu faço requisições, quando eu tenho MIS, eu faço requisições, e quando o dado volta da L2, por exemplo, né? Ele vem por esse caminho e enche a Dcache ou a Icache, né? Cache de instruções e de dados, respectivamente. Bom, aqui seria o L2 Request Queue, que seria o que a gente chamou de MSHR, né? MIS Status Handler Register, lá na aula de memórias cache. E aqui a própria memória cache, né? Então, aí nós temos aqui uma fila de requisições e uma fila de preenchimento de linhas. Tá? Muito bem, e aí o Memory Controller. Tá? Então, aqui o nível L1, e aqui o nível L2, e aqui já a DRAM. Então, o MSHR da L1, o MSHR da L2. Tá? Muito que bem. Então, quando nós estamos com o hardware de fazer pré-busca, o que ele vai fazer é basicamente o seguinte: nós vamos ter que instalar um hardware extra, que seria esse hardware aqui, e ele vai ter que ter acesso a algumas informações. Por exemplo, nesse exemplo aqui, o hardware stream prefetcher, né? É um tipo de prefetcher que a gente vai conversar, o stream, e ele está obtendo dados de todas as requisições feitas pelo L2. Então, todos os misses de L1, ele está recebendo informações daqueles misses, tá? Os misses de demanda, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar esses misses de dados para treinar o nosso preditor, tá? Daqui a pouco, o preditor está treinado, igual um algoritmo de machine learning, né? Depois que ele está treinado, a gente pode começar a fazer inferências usando aquele algoritmo. No caso, é uma ideia semelhante. Depois que esse hardware está treinado, a gente pode começar a gerar requisições, tá?
e essas requisições entram aqui no MSHR, né? Então, é interessante, porque o MSHR, ele vai ter que lidar com requisições especulativas também, tá? Então, eu faço a pré-busca e verifico se aquele dado já não tem na L2. Se ele tiver, não faz sentido eu buscar da DRAM. Agora, se ele não tiver na L2, aí ele vai ser buscado, né, na DRAM, tá? Só que, quando ele volta da DRAM, ele apenas fica na L2. Muito bem, muito bem. Tá? Então, nota que nesse esquema aqui, a gente está vendo os acessos a L2 para aprender sobre o padrão de acesso, para treinar nosso hardware, né? E nesse caso aqui, nós temos essa outra linha que é o seguinte, a cada miss que é causado na L2, isso daí é um gatilho para nós fazermos novas requisições. Então, cada vez que eu tenho um miss, aquilo é um gatilho para eu fazer novas requisições. Muito bem. Então, essa é a ideia, né, de um prefetching, né? Então, é um hardware extra que fica atracado nessa hierarquia de memória. Então, ele é bem acoplado, se a gente for pensar, né? Nesse caso aqui, esse mecanismo, ele armazena os dados pré-buscados na própria cache L2. Mas isso nem sempre é o caso. Tá? Eventualmente, ele poderia armazenar aqui dentro. Tá? Então, depende do mecanismo, ele pode armazenar em um lugar ou outro. Tá? Então, agora a gente pode conversar sobre as 4 principais questões quando a gente está falando de prefetching. Tá? Primeiro, qual o endereço será buscado, depois, quando a gente vai buscar, depois, onde nós vamos armazenar e onde nós vamos colocar o preditor, e como a gente vai fazer essa pré-busca. Tá? Então, o como a gente já conversou sobre hardware, software, execution-based, cooperativo, né? Agora a gente quer focar mais em quando, qual e onde. Legal. Então, o primeiro desafio, qual? Qual o endereço? Né? Qual dado? Tá? Então, assim, embora a gente possa buscar dados inúteis, porque eles não vão afetar a semântica do código, a gente não quer fazer isso. Por quê? Porque nós estamos desperdiçando largura de banda. Né? Então, a gente está colocando pressão lá na memória principal, e a gente não quer colocar essa pressão na memória principal. A gente estaria desperdiçando espaço de armazenamento na cache ou nos buffers de prefetching. Então, outro motivo pelo qual a gente não quer desperdiçar esse recurso. E consumo de energia. Então, toda vez que eu acesso a DRAM sem necessidade, a gente está desperdiçando bastante energia. Tá? Então, a gente quer fazer predições precisas, né, dos endereços. Então, o prefetch accuracy, né, a precisão de prefetching, é mais ou menos assim, a taxa de prefetches que foram utilizados sobre a quantidade, né, não a taxa, né, a quantidade de prefetches que foram utilizados sobre a quantidade de prefetches feitos. Tá? Então, se eu previ, eu fiz a requisição de 100 endereços, mas eu só utilizei 10 desses 100 endereços, né, dessas 100 linhas de cache, então a gente está tendo uma precisão de 10% apenas. Então, a gente quer aumentar essa precisão o máximo possível. Tá? Então, claro, se eu não fizer, né, se eu fizer um prefetch e aquele um prefetch eu utilizar, é 100% de precisão. Nossa, que bom, né? Mas não é só isso, né? Não é só por aí, né? Eu tenho 100%, mas porque eu quase não fiz pré-buscas. Isso também a gente não quer, tá? Então, a gente quer a precisão alta e uma taxa de misses de dados caindo, né? Então, aí sim a gente tem alguma coisa boa. Então, a precisão dos prefetches subindo e a taxa de miss caindo, tá? Aí a gente tem uma... Muito bem.
como que a gente sabe qual o endereço que a gente vai pré-buscar? Tá? Então, quase sempre o que a gente faz é prever o padrão baseado no passado. Tá? Então, essa é a ideia básica. A gente olha o passado e aí a gente fala, então tá, com esse passado aqui o ideal é pré-buscar tal coisa. Tá? Ou a gente pode usar o conhecimento do compilador sobre a estrutura de dados, esse tipo de coisa. Tá? Então, o algoritmo, seja em software ou em hardware, ele que vai determinar qual é o endereço. Beleza. Então, vamos adiante. O segundo desafio, quando que eu vou pré-buscar? Tá? Então, assim, quando que a gente inicializa uma requisição? Tá? Então, a gente tem um problema aqui. Se for cedo demais, o dado pode não ser utilizado antes dele ser removido na cache, sabe? Ele, na linha do tempo, o dado vai ser útil aqui, então aqui é quando ele é útil, e nós fazemos a pré-busca, o prefetching, cedo demais. Então, ele demora um tempo e chega da DRAM. Ele é instalado na cache. Mas pode ser que, com o passar do tempo, aquele dado que não recebe acesso, ele é jogado fora da cache. Tá? Alguém pode falar assim, professor, mas marca ele como prefetching, coloca uma flag, uma estampa nele, falando, olha, isso daqui é prefetch, não jogue fora. Tá, mas e se o dado ele não for útil? Eu vou estar ocupando a cache com alguma coisa que é inútil. Então, eu não posso também travar aquela linha de cache, né? Então assim, tem que tomar bastante cuidado com isso, tá? Agora, o outro caso, então esse é o caso cedo demais. O caso tarde demais, o que acontece é o seguinte, né? O caso tarde demais eu faço a pré-busca aqui. Então, a DRAM demora até trazer o dado. Bom, o pior caso seria fazer uma pré-busca, né, depois do dado ser útil. Esse seria o pior dos casos. Tá? Então, assim, a gente tem vários casos de tarde demais. Né? O tarde demais que ele não vai esconder quase a latência, que seria esse daqui, né? Ou o tarde demais que ele já passou a utilidade daquele dado, ele não vai ser mais útil. Tá? Então, assim, a escolha do quando o prefetch vai ser feito, né, ele afeta diretamente a oportunidade do prefetcher de deixar o sistema mais rápido. Tá? Então, se eu escolher o quando ideal, eu tenho a maior oportunidade do prefetch fazer diferença no desempenho final da máquina. Então, esse que é o ponto. Tá? Deixa eu ver aqui, as pré-buscas podem ser mais precisas, fazendo mecanismos mais agressivos, tentando começar as buscas antes dos acessos do processador, movendo instruções, tudo bem. Então, lá no software, a gente pode colocar instruções de prefetch o mais cedo possível, né? Agora, no hardware, talvez a gente vai fazer um mecanismo mais agressivo, que ele vai tentar adiantar esse prefetch no tempo. Tá? Então, a gente vai falar sobre isso mais para frente, um pouquinho mais. Muito bem. Então, terceira pergunta, onde? Onde nós vamos armazenar, onde nós vamos colocar o hardware, o mecanismo? Tá? Então, vamos falar sobre os dados pré-buscados. Então, a gente tem, assim, o mais tradicional, né, e a gente colocar na própria cache. Por quê? É um projeto mais simples, né? Eu utilizo aquele mecanismo de armazenamento de dados que já existe, que ele já tem a reciclagem dos dados, vamos falar assim, né? Que seria a substituição das linhas de cache, automático, tudo mais. Então, a gente poderia colocar ele ali na cache. Tá? O problema é que, dependendo do meu mecanismo, ele pode começar a poluir a cache. Poluir a cache significa que eu colocar alguma coisa na cache que não vai ser útil, em detrimento de outro dado que estaria sendo útil. Mas eu removi cedo demais para trazer algum lixo. Né?
Então, ele pode aumentar a poluição da cache, né? A quantidade de linhas na cache que estão mortas, a quantidade de linhas que não vão sofrer acesso. Tá? Então, esse é um problema. Tá? Bom, o projeto ainda na cache, ele tem um outro benefício, tá? Que é o benefício da coerência, do protocolo de coerência. Então, se eu tenho um protocolo de coerência na minha cache, eu trago o dado e aquele dado fica suscetível ao protocolo de coerência. Agora, se eu faço um buffer separado, eu vou ter que estender o protocolo de coerência para esse buffer separado. Então, eu posso deixar o protocolo de coerência mais complexo. Tá? Bom, por outro lado, se eu colocar em um buffer, um prefetch buffer, né? Então, assim, os dados legítimos, eles ficam protegidos de um hardware que possa tá sendo agressivo demais, que esteja errando demais, né? Então, é legal. Então, a gente não está poluindo a cache. O problema todo é, né, quando que eu vou mover o dado desse buffer para cache? O que acontece durante uma escrita em um outro processador naquele mesmo endereço que eu acabei de fazer o prefetch para esse buffer? Então, eu vou ter que manter a coerência. Então, eu tenho alguns outros problemas, né? Eu vou ter que também pensar quando que eu vou acessar aquele buffer. Porque, pensa bem, o CPU faz requisições, né, para cache L1, por exemplo, de dados. Agora, imagina que do lado da cache 1 de dados eu tenho o prefetch buffer, PFB. Tá? Ora, então o CPU vai fazer requisições em paralelo? Ou não, ele não vai fazer em paralelo. Ele vai fazer primeiro na cache L1, depois no prefetch buffer, e só então ele vai causar um miss na L1. Então, né, ele vai ser em série, nesse caso aqui, ou em paralelo. Então, eu vou ter que decidir isso também. Tá? Então, assim, a boa parte dos sistemas comerciais modernos, né, de desktop, laptop, servidores, eles costumam colocar os dados dentro da própria cache de dados, tá? Ou de instruções, dentro da própria memória cache. Tá? Maravilha. Então, avançando um pouquinho, né? A gente pode fazer a pergunta ainda do onde, em qual nível de cache que eu vou fazer o prefetch, né? Então, a gente, né, hoje em dia, nós estamos trabalhando aí em sistemas que tem, deixa eu tentar desenhar aqui, só um pouquinho, aqui, tem o CPU, não é isso? Beleza, uma caixinha do CPU, a cache de nível 1, a cache de nível 2, a cache de nível 3, bem comum. Você acha até memórias cache de nível 4, né? Um pouco mais raro. Mas vamos colocar aqui, né? Até o L3 e a memória RAM, tá? Ou a memória com a tecnologia DRAM, né? Memória principal. Tá? Então, a pergunta que a gente pode se fazer é o seguinte: onde que eu vou colocar o prefetch? Então, eu tenho requisições aqui, eu tenho requisições que descem, eu tenho requisições que descem, tenho requisições que descem. Então, eu vou... primeiro, quem que eu vou observar e onde eu vou instalar os dados, né? Então, os dados de um prefetch. Então, imagina que eu tenho um prefetch, eu ainda não sei onde eu vou colocar ele, né? Mas os dados que ele buscar, eu vou armazenar na L2, eu vou armazenar na L3, na L1, né? Então, na L1 é legal porque ele está muito próximo do CPU. A L1 é muito rápida, mas ela é muito pequenininha. Então, se eu trouxer muitos dados, eu posso estar poluindo a cache L1. Eu posso estar jogando fora dados úteis ainda da L1. Então, assim, esse é um problema, né?
Outro problema é o seguinte, vamos supor que eu escolhi, eu vou trazer os dados e jogar dentro da L3, porque a L3 é bem grande. Tudo bem. Na L3, lembra só, a gente pode ter a memória conjunta associativa de 4 vias, ou de N vias, né? Vou desenhar 4 vias aqui. Então, eu tenho o conjunto associativo. Então, eu pego no meu endereço de memória os bits de index e eu indexo, né? Index, e eu indexo a minha memória cache. E aí eu tenho que dizer assim, onde eu vou instalar ele. Eu vou instalar aqui, aqui, aqui ou aqui. Professor, usa a política de substituição para escolher. Ótimo, eu vou usar a política de substituição, perfeito. Agora, quando eu instalar uma linha de prefetch, vamos supor que eu escolhi colocar ela aqui, tá? Essa linha de prefetch, ela vai ser considerada como se ela acabou de ter um uso ou não. Então, eu vou colocar ela na posição menos recentemente utilizada ou na posição mais recentemente utilizada. Porque, pensa bem, eu estou trazendo especulativamente um dado, eu não utilizei ele de verdade. Então, eu poderia colocar ele na posição LRU, que significa que se eu tiver um outro acesso legítimo aqui nesse conjunto associativo, aquele prefetch é o que vai dançar, é a linha que vai ser jogada fora. Por outro lado, se eu colocar no MRU, ele vai ficar mais tempo na minha cache. Então, eu tenho assim, eu quero que ele fique mais tempo ou que ele fique menos tempo na cache. Então, é a escolha que eu vou tomar, né? Professor, coloca no meio do caminho. Pode ser, né? Mas eu vou ter que tomar uma decisão sobre isso. Tá? Então, o onde envolve várias questões. Envolve onde na hierarquia e dentro da hierarquia em que posição de bloco, né? Perante a política de substituição. Então, diante a política de substituição, eu vou colocar como LRU, Least Recently Used, menos recentemente utilizado. Então ele é um ótimo alvo para ser jogado fora. Ou não, eu vou colocar ele como MRU, então ele vai ficar mais tempo na cache, vai dar mais oportunidades de ser utilizado. Eu vou ter que fazer alguns testes aí, né? Depende muito da precisão do prefetch, né? Se o prefetch é super preciso, então talvez tanto faz, né? Eu posso colocar em LRU, porque logo depois já vai acontecer um acesso naquela linha, né? Então eu vou ter que pensar sobre isso. Legal. Então, avançando um pouquinho mais, né? A gente tem ainda a pergunta de onde nós vamos colocar o hardware de prefetch na hierarquia de memória. Então, o hardware de prefetch, o que a gente quer dizer é o seguinte, esse hardware, ele vai observar quais requisições. Então, eu posso fazer ele observar as requisições que o CPU está fazendo para L1. Então, ele vai ter um panorama geral do que o CPU está processando. O problema é que ele vai ter muitas coisas para analisar. Então, 100% dos acessos ele está analisando. Agora, não, quer saber? Eu vou fazer assim, só o que der miss na L1 eu observo. Então, eu vou observar somente o que a L1 está requisitando para a L2. Então, potencialmente, eu estou olhando só 2% das requisições. É legal, porque eu tenho que analisar menos coisa. Por outro lado, eu posso estar tendo um problema de que eu não estou entendendo tudo que está acontecendo, né? Então, eu vou ter que pensar nisso também, tá? Então, eu tenho aqui, né, o que eu vou ter que pensar também onde o meu mecanismo vai ser instalado, tá? Maravilha. Opa, joia. Então, a gente, né, na hierarquia, a gente pode pensar aqui em várias questões relacionadas ao prefetch, tá?
A outra questão também que a gente não está ilustrando aqui nesses slides é quanto ao uso do MSHR. Então, eu tenho uma fila de requisições aqui, que é o MSHR. Quantas entradas dessa fila o meu prefet pode utilizar? Porque se eu utilizar, vamos supor que eu tenho 10 entradas possíveis, e o meu prefet pode utilizar as 10 entradas, então vai ficar requisições legítimas esperando, né? Ou a gente vai querer fazer o seguinte, olha, deixa o MSHR do jeito que é, professor, e faz uma extensão dele. Então faz mais 2 entradas só para prefet. Ah, pode ser também. Então, fazendo alguns testes com os processadores modernos, e simulação, né, para tentar chegar nos mesmos valores, nos parece que o que os processadores fazem é isso, eles têm MSHR separado para requisições e legítimas e requisições de prefetching. Tá? Assim, o prefetching não utiliza, né, ele garante uma qualidade de serviço do MSHR. Tá? Então, vamos falar agora da quarta pergunta, que é como, né? Como que nós vamos fazer a pré-busca? Como que nós vamos adivinhar qual é o endereço que vai ser útil? Tá? Então, aqui é a parte mais legal, né? Então, assim, no software prefetching, a ISA, né, o conjunto de instruções da arquitetura, vai prever instruções de prefetching. Aí o compilador ou o programador vai inserir essas instruções no código, né, como a gente falou na aula passada. No execution-based prefetching, né, a gente pode gerar uma thread que vai ser executada para pré-buscar dados, né? Ou a gente ainda pode fazer um modelo cooperativo, né, que seria a ideia do... Quer dizer, nem tão cooperativo, né? A ideia do run ahead, né, que a gente falou aula passada. Agora, a gente está interessado em falar no hardware prefetching. Então, o hardware prefetching, ele vai ter, assim, 3 pontos principais, né? Ele vai ter que monitorar os acessos feitos a um determinado nível de cache. Ele vai ter que encontrar padrões de acesso, memorizar algumas coisas, e quando ele aprender um padrão, aí ele começa a gerar pré-busca de dados automaticamente. Então, é mais ou menos esses 3 pontos que ele vai ter que fazer. Tá? Então, vamos falar de hardware prefetches e vamos começar falando do next line prefetch. Tá? Esse é o prefetch mais simples, ele é o mais trivial e é o mais utilizado também, né? O next line prefetch, ele é a forma mais simples de fazer prefetch em hardware. Tá? O que ele faz é o seguinte, depois de um acesso, então, se eu fiz acesso, né, vamos imaginar um vetor, deixa eu tentar desenhar um vetor aqui, né, eu tenho um vetor de dados, então, imagina que esse vetor, ele é composto, né, ele é quebrado em várias linhas de cache, né, então, diversos elementos estão numa linha de cache, diversos elementos estão numa outra linha de cache, e assim por diante. Né? Pontinho, pontinho, pontinho. Tá? Então, o next line prefetch é o seguinte, toda vez que eu trago a linha de cache e a iesma linha de cache, eu vou trazer a linha i mais 1. Tá? Ou i mais n. Né? Então, eu posso fazer isso daqui várias vezes até i mais n. Tá? E isso daqui é muito interessante, gente, porque nós estamos usando o prefetch para que ele faça um comportamento de como se minha linha de cache fosse maior. Por quê? Se eu estou trazendo a linha i mais 0, i mais 1, i mais 2 e i mais 3, é como se virtualmente a minha linha de cache fosse maior agora. Por quê? Nós estamos acessando esse elemento aqui no início, mas eu já trouxe vários elementos ali que podem ser úteis no futuro. Tá?
Então, ele também é conhecido como Next Line Prefetcher, ou Next Sequential Line Prefetcher, Next Sequential Prefetcher. Tá? Ele é simples de implementar, né? Toda vez que, sei lá, causa MIS na linha I, eu trago aí mais um. Causou linha MIS aqui na I mais 5, eu trago aí mais 6. E assim por diante. Tá? Ele funciona extremamente bem quando o padrão de acesso é de streaming, também chamado de coalescente. Coalescente. Também chamado de sequencial, né? Ou contíguo. Tá? Então, quando é um padrão contíguo, coalescente, streaming, sequencial, é tudo sinônimo. Tá? Esse prefetch vai funcionar super bem. Tá? Agora, se eu tiver um padrão irregular, por exemplo, eu acesso esse elemento aqui, depois eu acesso esse elemento aqui, depois eu acesso esse elemento aqui. Então, o que eu estou tentando ilustrar é um padrão... Opa, fiz besteira, né? Não, tá certinho, não. Então, o que eu estou tentando ilustrar é um padrão que ele pula 2 linhas de cache e depois é útil. Né? Então, nesse caso, ele está desperdiçando largura de banda, ele está desperdiçando armazenamento. Tá? Porque se o espaçamento, se eu não acesso todas as linhas de cache regularmente, né, de uma forma sequencial, bom, aí eu vou ter um problema. Tá? Outra coisa, e se eu estiver percorrendo o vetor de trás para frente? Ele também não vai ser útil, né? Porque ele sempre vai estar gerando prefetch de coisas que eu já não vou usar mais. Tá? Então, ele é simples, ele tem esse efeito de aumentar virtualmente o tamanho da linha de cache. Lembrando que quando a gente aumenta o tamanho da linha de cache, nós estamos aumentando a localidade espacial, né, dos dados. Então, nós estamos favorecendo aplicações que têm localidade espacial. Tá? Então, Nextline Prefetch é muito legal. É legal também porque alguns processadores, né, placa-mães, na verdade, lá na BIOS você pode habilitar ou desabilitar. Né? Então, em servidores, isso é bem comum. Você entrar na BIOS do servidor, né, que é aquele Basic Input Output System, né, aquele sistema antes de entrar no sistema operacional, né, quando a gente entra na BIOS, ele tem em servidores, né, de grande porte, ele diz assim, olha, você quer o next one line, 2 lines, 4 lines. Então, você pode escolher qual o tamanho do prefetch que você quer fazer. Ou desligar. Né? Então, é bem interessante isso. Tá? Mesmo que não tenha suporte na BIOS, alguns processadores a gente pode fazer isso também. Então, existem alguns registradores internos de controle que a gente setando um determinado bit em 0 ou 1, a gente pode ligar ou desligar um prefetch. Tá? Então, isso daqui também é bem comum. Tá? Bem comum e a gente pode fazer. A gente só precisa ter acesso a superusuário na máquina. Tá? Lê o manual do processador e ele diz como fazer isso. Muito bem. Vamos adiante. Então, o segundo tipo de mecanismo é o Stream Prefetcher, ou o Stream Buffer Prefetcher. Tá? O Stream Prefetcher, ele basicamente é o seguinte, imagina que nós temos a cache L1, tá? Nesse exemplo aqui, né, na cache L1 era como ele foi proposto lá em 94. Tá? O Stream Prefetcher, ele era vários buffers, tá? Que ele tentava trazer padrões de acesso que fossem consecutivos. Tá? Então, a ideia é, quando eu venho e faço um acesso a DRAM e a DRAM não tem o dado, eu começo a procurar nesses buffers, na cabeça dessas filas, para ver se o dado está lá.
Se alguém tiver o dado, ótimo, eu trago o dado, instalo na DRAM e devolvo na Dcache, desculpa, né? Então, essa daqui seria a cache L1, tá? Foi proposto lá em 1990. Então, essa era a ideia. Agora, quando eu tenho um cache miss e eu não encontro o dado em nenhum desses FIFOs, o que eu faço é, eu aloco uma FIFO, tá? E começo a verificar se eu encontro um padrão de streaming. Então, esse prefetcher, para que ele comece a trazer dados, ele fica observando se existe um padrão de streaming. Um padrão de streaming é basicamente assim, olha, eu acessei essa linha de cache. Ele fala, ok, ele cria uma entrada aqui falando, olha, ele acessou a linha I. Daqui a pouco eu acesso a linha I mais 1. Né? Acessei essa outro padrão. Ele fala, olha só, então agora eu vou começar a prever que esse cara vai querer aí mais 2, aí mais 3, aí mais 4. Então, a ideia agora é começar a fazer pré-buscas e lotar essa FIFO com esse padrão. A partir do IES no endereço, começar a trazer o I mais 1, I mais 2, I mais 3, I mais 4, mais 5, mais 6. Tá? De tal maneira que quando eu quiser o I mais 2, o I mais 2 vai ser a cabeça dessa FIFO. Então, o I mais 2 vai ser a cabeça, ele vai ser removido, e a cabeça vai se tornar o I mais 3. E, enquanto isso, eu venho trazendo na memória mais e mais dados daquele padrão, do padrão I. Se no meio do caminho eu encontrar um endereço J qualquer, eu começo a criar um padrão J. E se eu verificar que o J mais 1 foi útil, aí eu começo a trazer, requisitar para DRAM, o J mais 2, o mais 3, o mais 4. Então, a ideia é eu ter vários buffers que são preenchidos continuamente. Tá? Eu faço as requisições para DRAM sempre que esse barramento aqui tiver vazio, sem uso. Tá? Então, o barramento está vazio, sinal que a memória não está sendo acessada. Se a memória não está sendo acessada, eu faço mais buscas. Tá? Então, esse padrão, o básico aqui, né, de 1990, né, do JOPE, o que ele previa era fazer sempre I mais 1, I mais 2, I mais 3, I mais 4. Tá? Agora, ele depois, né, ele começou a ser adaptado para incorporar mecanismo de stride. Tá? Stride seria saltos que são padronizados. Tá? Então, em vez de eu ter um salto de 1 sempre, né, mais 1, mais 1, mais 1, né, para a próxima linha de cache, eu começar a suportar salto de, sei lá, mais 3, mais 3, mais 3. Então, a gente pode adaptar o stride prefetch para também, o stream prefetching para suportar strides. Legal. Então, opa. Tá. Então, a ideia mais ou menos do stream buffer, o design dele é mais ou menos isso, né? Eu tenho o próximo endereço, que é útil, e eu tenho um incremento. E esse incremento eu faço pré-busca dele. Tá? E toda vez que o CPU gera um endereço, uma requisição, eu comparo, ver se aquele endereço é a cabeça do meu buffer. Se for a cabeça do buffer, tiver válido, eu guardo na memória cache. E já trago mais endereços, mais endereços. Tá? Então, essa é o design básico, né? Aqui, o extraído do artigo, né? Então, o processador faz a requisição, eu pesquiso tanto na cache de dados, tanto nos stream buffers. Tá? Então, o stream buffer seria como se fosse um L2 aqui nesse caso. Tá? E a tag mais adiante, mais 1 é o dado que eu quero trazer. Então, toda vez que eu tenho espaço no stream buffer, eu venho e tento fazer requisições para encher com esse
os padrões mais adiante. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente poderia ter 4 endereços à frente, né? Então, já esconderia ali o tempo de requisição adiante. Tá? Então, agora vamos falar do terceiro tipo de prefetcher, né? Terceiro hardware, né? Que é o stride prefetch. O stride prefetch, eu acho que ele começa a ganhar uma inteligência, né? Mais interessante, que ele começa a... Ele não tem que operar só com a próxima linha de cache, a próxima linha de cache. Se ele entender que a gente usa a cada uma linha, a cada 5 linhas de cache, ele vai começar a entender esse padrão e depois de um tempo ele começa a seguir esse padrão, né? E ele pode ter vários strides. Então, assim, ele pode estar controlando, olha, o endereço 1000, ele está na faixa dos 1000 ali, né? Ele está operando a cada 4 linhas de cache. Agora, o endereço na faixa sei lá, 100 milhões, ele está operando a cada 2 linhas de cache. O endereço na faixa de, sei lá, 200 milhões, ele opera a cada 2 linhas de cache, a cada uma linha de cache. Então, ele pode controlar diversos strides. Nota que o Stream Prefetcher, ele também controlava, né, diversos padrões aqui. Então, faixas de endereços distintas. Tá? Então, era sobre isso. Ele estava aqui, nesse exemplo aqui, ele podia trabalhar com pré-busca de 4 faixas de endereço. Tá? Agora, o Stride ele também vai trabalhar com faixas de endereço, mas ele vai ter uma inteligência um pouco mais. Tá? Então, a ideia é, cada nova requisição de memória, eu envio por fetch. Tá? E o mecanismo vai verificar se aquele endereço faz parte de algum padrão que ele está trabalhando já, que ele está identificando. Tá? Se ele fizer parte de um padrão, né, e esse padrão estiver consolidado, que ele já estiver certeza que aquilo é um padrão bastante óbvio, ele começa a fazer pré-buscas enviadas para a memória cache, ou para a memória DRAM. Tá? E a gente pode fazer essa verificação de que o mecanismo, a requisição faz parte de um padrão, né? Então, nota, a gente está sempre falando aqui, ó, o mecanismo faz parte de um padrão. Para ele fazer essa verificação, ele pode basear no endereço da instrução. Então, imagina um load num código. Né? Eu tenho várias instruções, tem aquele load lá no meio do código. E, eventualmente, ele está no laço de repetição. Tá? Então, esse load, vamos supor que ele está no endereço 200. Né? Então, eu vou usar esse cara aqui, o 200, para entender que esse cara tem um certo padrão de memória, de acessos. Então, se eu pegar os endereços que ele fez acesso anteriormente, né, o endereço 200, a instrução 200 fez acesso ao endereço 1000, fez acesso ao endereço 1004, a linha de cache 1004, a linha de cache 1008. Aí ele falou, olha, eu comecei a aprender um padrão aqui de 4 em 4. Legal. Por outro lado, a gente pode só basear no endereço da linha de cache. Então, eu não vou olhar assim, olha, o padrão é o padrão da instrução 200. E aí eu vejo o que está acontecendo com aquele load. Não, não, não. Eu vou olhar assim, olha, eu estou requisitando o endereço 1004. Foi verificado anteriormente algum acesso próximo ao 1004? Ah, tinha o endereço 1000. Ah, então, ó, fala aí que agora a partir do 1000 eu verifiquei que eu precisei da linha mais 4 adiante. Aí chega o 1008. Ele verifica em todos os padrões e fala, olha, tem agora mais 4 adiante. Ah, então eu aprendi um novo padrão. Então, existem os dois modelos, tá? Que um endereço pode verificar vários strides ou que a instrução diz qual stride vai fazer parte. Tá? Então, tem prós e contras de cada modelo, a gente poderia discutir bastante sobre isso. Tá? Então,
Se eu faço acessos bem esparsos, né? Pode ser, como que eu vou casar, né? Como que eu vou falar que mais 4 pertence a 1000, né? O 1004 pertence ao 1000 e não pertence ao 940, que é um outro padrão que existia, sabe? 940 mais 64. Então, como que eu vou, né? Eu vou ter que desambiguar que o padrão é 940 mais 64 mais 64, ou é 1000 mais 4 mais 4 mais 4. Vou ter que, né, ter uma forma de treinar. Então, quanto ao PC, isso é um pouco mais fácil, porque eu bato aquele PC e verifico se ele está fazendo um padrão, seguindo um determinado padrão. Legal. Por outro lado, e se eu tiver um store que utiliza depois aquele endereço... então, o store vai estar na instrução 212, por exemplo. Mas pode ser que o store acesse o endereço 1000, depois 1004, depois 1008, sabe? Então, eu estaria falando que são padrões distintos, mas, na verdade, é o mesmo padrão, sabe? É a mesma faixa de endereço com o mesmo padrão. Então, eu vou ter que... Eu tenho duas formas de implementar, eu vou ter que testar qual que vai melhor com os programas. Tá? Vamos falar um pouquinho mais em detalhes da implementação. Tá? Eu dei algum gostinho já de como que seria, tá? Mas vamos dar uma olhada nesse artigo aqui, que é o Stride Prefetch baseado na instrução, ou seja, baseado no PC. Tá? Ele é de 91. Então, a ideia é armazenar a distância entre os endereços de memória feitos por uma instrução de leitura. Tá? Então, a gente vai ter uma tabela, que é a tabela de strides. Tá? Então, a ideia toda vai ser o seguinte: eu vou ter uma tabela, né? Então, deixa eu desenhar aqui uma tabelinha. Tá? Essa tabela, então, ela vai ter diversas linhas. Vou desenhar algumas linhas aqui para me ajudar. Beleza. Então, quando eu faço tive um cache miss, por exemplo, tá? Então, primeiro acesso, né? Então, um determinado PC é um load, então o endereço 200. Então, eu venho e aloco uma entrada aqui na tabela de prefetches, né? Então, essa tabela de strides, desculpa. Tabela de saltos. Então, vamos supor que o primeiro acesso foi o endereço 1000. Então, eu aloco e coloco aqui, primeiro acesso, ou last address, é o endereço 1000. Legal. Vamos supor que o próximo endereço é o 1004. Eu venho, pego o PC, acesso, e eu vou falar o seguinte: olha, o último acesso agora é o 1004. Mas antes de eu substituir, eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer uma subtração de 1004 por 1000, e vai dar mais 4. Então, o stride atual é 4, e eu atualizo aqui para 1004. Quando chegar o próximo endereço, e vamos supor que o próximo endereço seja 1008, eu verifico, faço a subtração, 1004 subtraído por 1008 dá mais 4. Então, agora, eu começo a ter uma certeza. Eu saio do modelo de treinamento e agora eu posso começar a fazer, eu posso deixar ativo, né, esse pré-buscador. Então, quer dizer que agora ele pode começar a trazer dados da memória DRAM. Então, a ideia é, eu vou atualizar aqui para 1008. E já vou trazer o 1012. Quando eu acessar o 1012, eu armazeno aqui 1012 e já busco 1016. Então, eu vou trazendo dados à frente. Tá? Então, essa que é a ideia do Stride Prefetch. Então, ele utiliza uma tabela que vai pegar o PC e o endereço efetivo de acesso à memória.
tá? Um endereço físico, vamos dizer assim. Esse endereço efetivo, o PC indexa a tabela. O PC efetivo é o que faz a verificação se é um padrão, se está seguindo um padrão, tá? E eu vou ter o estado desse pré-buscador. Então, o estado do pré-buscador, ele vai seguir alguma coisa do tipo unstable, né? Tá instável. Tá? Ou ele está aprendendo, ou ele está estável, ativo, né? Ou ele está inválido, né? Ele poderia estar inválido. Tá? Então, essa daqui seria uma máquina de estados que eu vou ter para cada stride. Tá? Então, para cada stride, ele pode ter um desses estados. Então, ele inicia como inválido. Depois, quando ele começa a registrar o primeiro endereço, igual o 1000, ele vem para learning. Quando ele viu 1004, né, ele pode falar, olha, agora eu já sei qual que é o stride, ele vem para o ativo. Agora, se por algum motivo ele vê que o padrão não está batendo, depois não veio 1008, veio 1013, não tem padrão nenhum, aí ele pode vir para o unstable. Tá? Então, a ideia é uma máquina de estados. Tá? Legal. Joia. Então, assim, o Strider é legal. O problema é quão adiantado que a gente está. A gente está fazendo uma requisição à frente do que o processador precisa. Né? Não requisição, né? Uma linha de cache à frente. Então, o processador está usando essa linha de cache. Vamos supor que nós temos um padrão, né, de que a cada 2 linhas é útil. Então, o processador estaria fazendo esse padrão. Opa, só um pouquinho. Ia desenhar errado aqui. Esse padrão aqui, né? Então, quando o processador traz esse cara, quando ele faz o fetch desse, a gente estaria fazendo o prefetch desse daqui. Quando o processador requisitar esse cara aqui, nós fazemos o prefetch desse cara aqui. E assim por diante. Então, a gente está uma linha de cache à frente do processador. Tá? É legal, mas o problema é que pode ser que a gente não esteja escondendo a latência. Né? Por quê? Ao longo do tempo, o processador está fazendo uma busca e a gente faz a pré-busca muito próximo. Né? Então, fetch, prefetch, e pode ser que logo em seguida ele já quer o fetch. Então, endereço I, a gente trouxe o I mais 4. E aqui o processador está querendo I mais 4. Então, a gente não teve espaço no tempo, né, uma janela muito boa, para esconder a latência de DRAM. Né? Então, esse é um problema. Tá? Então, assim, o que a gente pode fazer é, a gente pode, em vez de trazer a próxima stride, a gente pode trazer N próximos strides, ou N strides à frente. Então, seria mais ou menos o seguinte. Então, imagina que eu tenho as linhas de cache, o nosso padrão é utilizar a cada 2. Não é isso? Então, essa vai ser útil, essa vai ser útil, essa será útil, essa será útil, e assim por diante. Então, no momento que o processador está requisitando essa daqui, está fazendo o fetch, em vez de eu trazer essa próxima, eu posso trazer algumas à frente. Então, pode ser que eu queira fazer a pré-busca desse cara aqui. Ó. Então, quando o processador fizer a busca desse cara aqui, eu vou trazer esse cara à frente. Então, eu estou caminhando sempre com uma distância lá na frente de N linhas à frente do processador.
Então, a ideia aqui é que eu esconda a latência. Se eu trouxer só essa muito próxima, talvez eu não esteja escondendo. Agora, depois de um determinado ponto, eu estou fazendo tipo um pipeline de requisições. Eu estou trazendo requisições lá na frente, né? E essas que eu já tinha feito há bastante tempo, o processador começa a consumir. Ele começa a consumir essa, e eu já estou trazendo muito, muito à frente. Tá? Então, essa é a ideia, tá? De N requisições à frente. Muito bem. Então, assim, a gente tem aqui um pseudocódigo, né, de como que seria o algoritmo em hardware desse prebuscador, né, do stride prefetcher. Então, o stride prefetcher, ele pode ser tanto para frente, tanto para trás. Então, eu posso estar percorrendo o vetor na direção i mais alguma coisa, ou na direção i menos alguma coisa, né? E ele tem que funcionar, né? Ele pode funcionar nesses dois casos, então é super legal, tá? E aqui seria como que faço a movimentação na minha máquina de estados, tá? Então, eu tenho o estado inativo, o estado ativo, o estado em busca, né? Ou o estado que né, tem aqui o stride ativo e o stride está batendo, ou que não está batendo. Tá? Então, tem algumas variações aqui na quantidade de estados que pode ter o stride prefetcher. Muito bem. Legal. Então, ele pode detectar esse padrão, A mais N, A mais 2N, A mais 3N, né? E nota que o string buffer, ele é um caso especial do stride, né? Ele é um caso onde o stride é sempre igual a 1. Né? Se a gente pensar assim, o string buffer é um stride prefetch, só que fixo em 1, né? O stride. Então, o stride prefetcher, ele é mais genérico, tá? Muito bem. Então, a gente já falou, né, dos trade-offs, né, das trocas, que é quando baseado em instrução versus baseado em endereços, né? Que baseado em endereço pode explorar o padrão de acesso que ocorre devido a vários loads, várias instruções, né? E ele pode mais facilmente ir adiante no stream, né? Então, isso é bem interessante. Tá? Muito bem. Então, o último prefetcher que a gente vai ver é o Correlation Prefetch, tá? Baseado em modelos de Markov, cadeias de Markov. Tá? Então, esse camarada aqui, pensa em um passeio numa lista encadeada. Né? A lista encadeada, teoricamente, né, a gente está percorrendo vários elementos de memória, né, através de um ponteiro, mas esses elementos de memória, eles podem não estar alinhados na memória cache, na memória real. Né? Então, ele pode estar em endereços bem distintos, de acordo a depender de quando que eu fiz a alocação da memória. Tá? Beleza. Então, a gente pode pensar no seguinte, né? Que eu vou ter o MIS atual e o MIS futuro é o próximo elemento da lista encadeada, o B. Então, entenda que o endereço A e B, eles não podem não estar contíguos, né? Então, o A é o endereço 100, o B é o endereço 300. O B, né, que é o endereço 300, acesso C, que pode ser o endereço 120. Então, não tem, né, nenhuma garantia que eles são contíguos. Tá? Agora, o que é interessante é que é um padrão muito simples, né? Porque imagina que eu fico percorrendo sempre essa lista encadeada. A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E, F. Né? Então, embora seja um padrão muito simples, agora, devido ao fato de que eles são sem um salto na memória constante, né? Então, aqui eu posso fazer um salto pequenininho, depois o C pode estar em um endereço à frente, o D está em um endereço atrás, o E está em outra linha de cache, o F está aqui próximo do C.
Então, devido a essa complexidade da alocação de memória, eu tenho que o Stride Prefetch não consegue fazer nada, né? Então, a ideia aqui é a gente fazer alguma coisa parecida com o History Based Branch Predictor, tá? Então, eu armazenar o que aconteceu no passado e depois, com o que apareceu no passado, eu consigo fazer predições. Então, assim, se eu tenho MIS na linha de cache B, eu consulto essa tabela e eu já sei que o próximo linha útil provavelmente é a linha C. E se a próxima linha útil é a C, eu já posso vir aqui nessa tabela e já adiantar mais ainda. Eu já posso trazer o C, o D e o E. Porque eu vou percorrendo essa tabela e eu consigo ir especulando à frente o que vai acontecer. Então, uma tabela super simples, né? Que marca qual que é a correlação temporal entre os MISs. Primeiro foi o MIS A, depois o MIS B. Depois do B veio o C, depois do C veio o D e assim por diante. Então, nota que aquilo lá é legal, mas se eu estou trabalhando com grafos, ele já não funciona tão bem. Por quê? Eu posso ter vários sucessores potencial, né? Então, por exemplo, aqui no C, se for um MIS no elemento C, na linha de cache C, eu tenho potencialmente alguns alvos, o D, o E ou o F. Mas a gente pode utilizar aquela tabela também para vários sucessores em potencial. Tá? Então, a ideia toda é eu ter qual que é o MIS atual. O MIS atual é o A. Quais são os sucessores? Olha, na primeira vez que eu estou percorrendo aqui, o primeiro sucessor é o B. Depois, o B, o sucessor dele é o D. Depois o A eu já tenho a entrada. Qual que é o sucessor? É o B? Não, o sucessor foi o C. Então, eu coloco ele aqui. E eu coloco também quantos usos eu tive. Um uso. Aí eu vou alocar, então, o C aqui, o C levou ao E, o E levou ao D, o D levou ao A. E o A levou ao B de novo. Agora eu atualizo e falo que o B foi usado 2 vezes. Então, eu começo a estabelecer uma probabilidade de que, quando eu tiver um MIS de A, eu tenho maior chance de ir para o B do que ir para o C. Então, eu posso utilizar essa probabilidade, né, que é uma probabilidade baseada no passado, né, para fazer previsões do futuro. Então, a próxima vez que eu achar o A, eu posso falar, não, olha, é uma chance maior de que eu vá para o B. Alguém pode falar, não, professor, vamos implementar diferente. Vamos implementar de que, se ele foi para o B duas vezes a mais que o C, então agora é a hora dele ir para o C. Provavelmente ele vai para o C. Né? Então, eu posso começar a aprender, né, nesse mecanismo. Tá? E é um mecanismo bem simples. Né? Muito bem. Então, o que é interessante é que, uma vez que está preenchida essa tabela, eu consigo também desenrolar recursivamente. O A levou ao B mais vezes. Então, eu venho aqui no B, e o B levou muitas vezes ao D. Então, eu vou buscar o D. O D levou muitas vezes ao A. Então, o A já tem. Então, é interessante, porque eu posso desenrolando isso. Tá? Então, eu posso ter o brief, né? Aqui, o breadth, que é a quantidade de candidatos, tá? Mas eu posso verificar qual o look ahead aqui, qual a agressividade que eu vou, né? Quantos elementos à frente eu quero olhar, tá? Então, eu consigo fazer prefetch bem à frente, dessa maneira. Legal. E tudo que eu precisei foi de uma tabela, né? Legal. Tá. Então, assim, se eu tiver um histórico maior, eu posso prever, né, uma precisão maior.
mas também vai aumentar o tempo de treinamento. A gente pode usar hashes para tentar entender que foi o mesmo load que acessou os dados. Então, eu tenho várias formas aqui de melhorando, né, essa correlação, tá? Então, existem vários artigos depois, né, do primeiro que começou a melhorar esse que é baseado em cadeias de Markov. Tá? Muito bem. Por fim, agora, então, a gente já viu os mecanismos que eu queria conversar, né? São os mecanismos mais tradicionais, tá? Agora a gente quer falar algumas coisas ainda que faltou, né? Que são os parâmetros e o desempenho desses mecanismos, tá? Então, primeira coisa é o conceito de distance perfect distance, tá? A distância da pré-busca. Então, a pré-busca de distância 8 quer dizer o seguinte, que quando eu acesso o IES, meu elemento, eu trago 8 elementos à frente. Eu não trago o próximo que eu prevejo. Eu finjo que eu previ esse, e eu vejo qual que seria o próximo, qual que seria o próximo, qual que seria o próximo, até eu chegar ao 8 à frente. E esse oitavo é o que eu busco na DRAM. Então, isso daqui, né, quantos elementos à frente, N elementos à frente, é o prefetch distance. Então, esse é um parâmetro de agressividade do meu prefetch. Quão agressivo eu vou fazer o meu prefetch. Legal? Então, ele pode ser bem agressivo e 8 linhas à frente, ou ele pode ser no meio do caminho, 4 linhas à frente, ou conservador, 2 linhas à frente. Tá? E qual que é o melhor? Bom, depende. Tá? Depende da aplicação que eu estou usando. Tá? Então, se a aplicação consome rapidamente as linhas de cache, talvez eu tenha que usar um bem agressivo. Se a aplicação consome bem devagar as linhas de cache, talvez o conservador vai ser melhor. Tá? Muito bem. Agora, o segundo conceito de prefetch é o grau de prefetch. Tá? Então, eu tenho a distância. Nesse caso aqui, a distância é 2. Então, eu não trago o próximo, não trago o outro, eu trago 2 à frente. Né? Beleza. Baseado nesse conceito, né, quer dizer, aqui tem uma discrepância, né? Aqui está dizendo que é 8, então aqui seria o prefetch distance igual a 3. Né? Tá. Então, para o prefetch distance igual a 3, eu posso falar assim, tá, mas eu vou trazer só aquela linha, sabe? Pode ser que eu estou consumindo tão rápido que seja melhor eu já trazer aí mais 4. Não só aí mais 3, mas aí mais 4 também. Tá? Então, aí eu tenho o prefetch degree. Tá? Qual o grau de prefetch que eu vou trazer. Tá? Então, na próxima vez, quando o acesso atual for aqui, eu vou trazer o i mais 4 e o i mais 5. Né? Eu vou verificar se o i mais 4 está lá e o i mais 5 também. O i mais 4 provavelmente sim, então só o i mais 5, que vai ser o que vai causar dificuldade. Tá? Então, como que as técnicas, as métricas interagem, né? Então, o muito agressivo ele vai ser muito à frente ao load, é onde o prefetch vai atuar. Tá? Ele vai esconder melhor a latência da memória. Ele é mais especulativo, então eu estou especulando muito lá à frente. Agora, pode ser que o vetor já terminou, e aí eu estou poluindo a cache com dados que não vão ser úteis. Tá? O mais conservador, né, o mais conservativo aqui, ele não esconde tanto a latência de memória, mas ele também não polui tanta cache. Então, ele tende a ser mais preciso. Tá? Então, eu tenho essa troca aqui. Então, lembrando que a precisão é a quantidade de prefetches úteis dividido sobre prefetches feitos. A cobertura seria quantos prefetch misses foram feitas dividido pelo total de misses. Né? Isso é importante, né? Que é aquilo que a gente falou. A melhor forma de você não errar é você não tentar. Né? Se eu tentar, eu corro o risco de errar. Então, a cobertura é importante por conta disso. Tá? Agora, eu tenho outra métrica que é oportunidade versus a pontualidade, que seria o seguinte, eu tenho prefetches feitos a tempo versus os prefetches que foram úteis.
né? Então, assim, eu quero não só fazer prefetches úteis, mas eu quero fazer prefetches úteis bem antes deles serem utilizados. Dessa forma, a gente salva latência real. Tá? Beleza. Então, o consumo de largura de banda, a gente pode fazer, né? A gente vê muitas propostas, que é fazer sempre que o barramento estiver vazio. Então, se o barramento está vazio, sem uso, a gente faz buscas. Tá? Então, a poluição de cache, bom, a poluição de cache é mais difícil de quantificar, né? Se eu joguei fora dados da cache que seriam eventualmente úteis. Tá? Muito bem. Então, aqui tem alguns resultados, tá, do desempenho do Prefetcher. Então, a precisão dele de 0 até 100%. Tá? Aqui, tá, então, eu tenho a precisão dele e eu tenho a mudança no IPC. Cada pontinho desse é uma aplicação diferente. Tá? Então, eu tenho aplicações que o meu Prefetch não consegue acertar muito. E aí, ele acaba piorando o IPC. Né? O IPC é aquela medida de quão rápido é o meu computador, né? Meu processador, instruções por ciclo. Então, ele acaba deteriorando o IPC, porque o prefetcher não está sendo útil, não está sendo preciso. Agora, mesmo os prefetches bem precisos, pode ser que ele não tenha um impacto muito grande no IPC. Eventualmente, posso ter alguns aqui que são bem precisos e ter um impacto super alto, né, no IPC. Então, a relação não é direta. Isso é importante a gente notar. Tá? Não é linear. Tá? Então, o que a gente tem aqui são várias aplicações do SPEC CPU. Tá? E nós temos aqui as precisões versus as melhorias no IPC. Tá? É o mesmo gráfico, só que ligando os pontinhos aqui. Tá? Então, para mostrar que não existe uma correlação direta. Tá? Talvez uma média aqui, tudo bem, ele tende a melhorar também. Tá? Muito bem. Agora, o que é interessante esse artigo aqui do HPCA de 2007, eles fizeram um teste bem legal, que é assim, ó, eles pegaram um prefetch bem agressivo, que é o amarelo, tá? Algumas vezes o bem agressivo, ele melhora muito o IPC da minha aplicação. O IPC médio, ó, ele aumentou, tá? Para o Upwise. Agora, pode ser que, para alguns casos, o bem conservador é o que se dá melhor, é o que melhor ganha desempenho. Por quê? Porque ele está sendo conservador, ele está acertando mais, ele não está poluindo a cache, esse tipo de coisa. Tá? Então, não existe assim uma resposta única, se é melhor agressivo ou conservador. Né? Algumas vezes, sei lá, o middle of the road, né? O meio do caminho pode ser o melhor. Então, o que a gente imagina é que um mecanismo que variasse para cada aplicação, entendesse qual que é o melhor e variasse, seria o melhor. Tá? E esse é a proposta desse artigo, Feedback Directed Prefetching. Tá? É bem interessante. Tá? Então, ele descobre aqui para cada aplicação qual que é o melhor e aí ele ajusta essa agressividade em tempo de execução. Tá? Outras técnicas, né? A gente vê alguns que são os Content Directed Prefetches. Tá? Então, é um prefetch baseado no conteúdo da linha de cache. Então, a ideia toda se eu estou trazendo uma linha de cache, eu olho aquele dado dentro da linha de cache e falo, esse dado aqui parece um ponteiro de memória. Parece que o que ele tem aqui é o endereço de memória. Então, eu uso aquele endereço para fazer um prefetch. Então, olha só que interessante, eu tenho que ter um preditor de ponteiros de dados, ponteiros de memória. Então, eu olho o dado que está vindo numa linha de cache, se aquilo se parece com um ponteiro de dados, então eu faço pré-busca daquele endereço,
especulativamente, tá? Claro, eu tenho outros prefetch baseados em execução, baseado em pré-computação de dados. Tá? Muito bem. Tá? Então assim, a gente pode ter padrões diferentes, né? A gente falou de padrão streaming, striding, estruturas de dados ligados, né? Linked list, grafos, né? Agora, né, eu tenho endereços aleatórios que eu posso localizar em dados, né? Então, a ideia seria utilizar múltiplos prefetches para cobrir todos os padrões, né? Eu teria melhor cobertura, mas é bastante complexo, teria bastante uso de banda, né? Os prefetches podem começar a interferir entre si, porque eu fiz um prefetch e agora eu não tenho mais o MIS por causa que aquele prefetch, né, foi útil. Então, ou eu posso começar a jogar dados fora de outro prefetch, posso ter um conflito entre prefetchers, né? Uma luta entre eles pela cache. Muito bem, então o que existe hoje em dia dentro dos chips, né? Então eu peguei dessa lecture do Nima Honarmat, do Stony Brook University, né, de 2015, e o que ele dizia era assim, ó, em geral, na cache L1 de dados, né, a gente tem um stride predictor baseado em PC, tá? E eu tenho um short stride predictor, tá? Que seria o prefetch do próxima linha de dados, né? Traz sempre o iésimo próximo, o I mais um, tá? No Instruction L1, eu tenho um preditor de qual é o futuro PC e eu faço o prefetch daquele futuro PC. Tá? Na L2, costuma ser stream buffers com as N próximas linhas de cache. Tá? Muito bem. O que existe hoje em dia na BIOS das máquinas? Então, assim, a BIOS da máquina, ela costuma ter alguns... Esse daqui é um screenshot, né? É uma fotografia da BIOS, e ele tem assim, olha, você quer habilitar ou desabilitar o hardware prefetch? Você quer ligar ou desabilitar o adjacent cache line? A cache, né, o streamer de DCU, né, de Data Cache Unit, você quer habilitar ou desabilitar? O de Instruction Pointer, você quer habilitar ou desabilitar? Então, você tem algumas coisas que você pode controlar quanto ao prefetch na BIOS. Então, se eu rodo, né, é um servidor que roda sempre a mesma aplicação, é o servidor que roda a predição do tempo, né, a previsão do tempo. Então, pode ser que eu teste qual que é a melhor configuração e aí eu consigo ganhar desempenho, né, ajustando isso para a minha aplicação. Tá? Então, aqui tem uma descrição do que seria cada um desses prefetchers, né? E mais leituras, se alguém quiser aprender mais sobre prefetchers, né? Algumas leituras requeridas para trabalhar nesse assunto e algumas recomendadas. Tá? Pessoal, era isso que eu tinha para hoje. Tá? Muito obrigado. Até mais.